Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós celebramos neste domingo a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Mais do que recordar que a Virgem Maria foi elevada de corpo e alma ao céu, nós queremos recordar aqui tantos mistérios da vida da Virgem Maria que nós contemplamos diariamente. Recordemos, por exemplo, nos mistérios do Santo Rosário, quando recordamos, quando lembramos, quando meditamos, quando saboreamos a coroação da Virgem Santíssima, pois esta coroação se dá no próprio ato da Assunção. Assim nos dizia o Papa Pio XII, completados os dias de sua vida terrestre, ou seja, quando Nossa Senhora expirou e partiu deste mundo, ela não teve a mesma morte que nós sofremos. Ela não viu o seu corpo ir à sepultura e sua alma ir ao julgamento, mas ela foi levada em corpo e alma ao céu. E por que esta preservação? Porque em Maria Santíssima ocorreu aquilo, desde a sua concepção, de Deus encontrar uma pessoa pura e imaculada, assim como Ele tinha feito Adão e Eva, puros e imaculados. E, portanto, apesar de terem sido feitos puros e imaculados, eles optaram por desobedecer a Deus livremente e perderam esta pureza originária. Perderam, se nós pudéssemos usar uma linguagem do dia a dia, esta construção perfeita de Deus. Em Maria, esta construção permaneceu. Ela, sendo concebida sem pecado original, ela renunciou ao pecado durante toda a sua vida para fazer-se toda de Deus. A leitura que ouvimos da carta de São Paulo aos Coríntios fala de Nosso Senhor Jesus Cristo em comparação com Adão. Nos diz: como em Adão todos morrem, ou seja, pela desobediência de Adão é que entrou a morte no mundo e o pecado, em Cristo todos aqueles que o seguem ressuscitam. Assim como Adão é, junto com sua esposa Eva, o símbolo máximo da desobediência humana, em Maria nós temos aqui uma outra figura. Em Jesus, nosso Senhor, nós temos o obediente, aquele que nos reconciliou com o Pai por meio da obediência. E nós temos em Maria, sua mãe, que o educou, aquela que, na sua vida, desde os pequenos atos aos grandes atos, procurou e viveu esta obediência. Nós, muitas vezes, procuramos viver esta obediência e nos perdemos pelo caminho. Em Maria, nossa mãe, não houve esta perda pelo caminho, porque ela esteve com o seu coração, desde o primeiro instante de sua vida, totalmente voltado ao Senhor. E aqui é importante que se diga, o Evangelho, o Santo Evangelho que hoje ouvimos, nos fala deste momento em que a Virgem Maria, após receber o convite, o aviso que Deus a havia escolhido para ser mãe de Deus, ela não se entrega ao ufanismo, ela não se entrega a dizer: vejam como eu sou importante, vou ser a mãe de Deus. Ela diz: como é possível que isso aconteça? Eu que sou tão pequena, eu que não sou nada, eu que sou a menor. Ao ouvir isto, ela ouve também que sua parenta, Isabel, extremamente idosa, já estava grávida de 6 meses. E ela, que faz? Parte para a região montanhosa da Judéia, pelo menos 40 quilômetros a lombo de burro, para servir aquela sua parenta. Ela não esperou ordem do anjo, ela não esperou ordem de Deus, ela se pôs a serviço, deixou tudo, ainda com a notícia de que seria a mãe de Deus. Seguramente ela não teve tempo de dizer ao seu noivo José: veja José, Deus me escolheu para ser mãe de Deus. Ela partiu, diz, imediatamente para a região montanhosa,
para servir. E lá ficou 3 meses com Isabel. E lá serviu. Serviu aqui não é que ela foi fazer uma visita de cortesia, ou ela foi acompanhar para ver se Isabel precisava de alguma coisa. Ela foi servir, ela foi ser serva, servidora. A Mãe de Deus nos dá aqui um segundo momento de sua vida. Mãe de Deus, pessoa completamente voltada ao Senhor, a mais humilde de todas, aquela que se reconhece como a mais pequena, se põe a servir. No mundo em que vivemos, onde cada um busca os seus direitos, e quando ouve falar de deveres e obrigações sai correndo, o exemplo e a figura de Nossa Senhora deveria nos transtornar, nos deveria dizer: espera lá, como é que temos vivido? A serviço de Deus e dos outros, ou querendo ser servidos em tudo? Esta vida totalmente voltada para Deus, da Virgem Mãe Santíssima, só é possível, além de sua dedicação e da sua Imaculada Conceição, além de sua dedicação a um dos pontos também muito esquecido em nosso tempo: o silêncio. O silêncio de Maria. O silêncio que contempla dentro de si a presença de Deus. O silêncio que encontra em Deus as respostas para a sua vida. Nós, diante dos pequenos e dos grandes problemas, procuramos as respostas em toda a situação vivida ou nos outros. A resposta está em Deus. E muitas das respostas que estão em Deus, Ele já colocou em nosso coração. Para isso é necessário calar, fazer silêncio e ouvir. É esta a oração voltada para o Senhor. Não é pelo fato de que a Virgem Mãe foi concebida imaculada que ela foi levada em corpo e alma para o céu. É pelo fato de ela ter aceitado ser Mãe de Deus e também, não se pode excluir, de ter vivido toda a sua vida voltada para o Senhor e para o próximo. Por isso o Senhor diz que o maior no reino dos céus é aquele que aqui entre nós se fez o menor, o servidor. A Virgem Mãe Santíssima foi a maior servidora de Deus, a maior servidora de seus irmãos, e por isso ela é elevada em corpo e alma. Por isso a Santíssima Trindade não permitiu que houvesse a corrupção da carne, que é o sinal claro da nossa morte. Podemos dizer assim, como nos ensinam os apóstolos, quando Maria desperta no céu, elevada de corpo e alma, quando ela desperta, já desperta no seio da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo a coroam, com aquela coroa que todos nós haveremos de receber se formos fiéis ao Senhor, mas uma coroa de glória muito maior. A coroa de glória da Virgem Mãe Santíssima é a coroa que a designa como Rainha do céu e Rainha da terra, Mãe de Deus e Mãe dos homens, primeira servidora, primeira mãe entre todas as mães, a verdadeira mãe que redimiu a antiga desobediência da mãe Eva. E por isso, a Virgem Mãe Santíssima, no céu, ela não passa contemplando a Santíssima Trindade. A nossa vida futura no céu será contemplar a Deus. A Virgem Mãe Santíssima não está dedicada no céu a contemplar a Deus, ela está acima de todos os anjos e santos, abaixo de Deus, ao lado de seu Filho. Para quê? Para ser nossa advogada. Por isso, nós devemos nos recordar constantemente que o Filho nos deu como mãe, mas também nos deu como advogada. Ela é nossa advogada. E ela não roga por nós, ela não pede por nós de vez em quando ou quando nós pedimos. Nós rezamos isso, que ela rogue por nós agora, isto é, neste instante, e na hora de nossa morte. Desde o primeiro instante do nosso batismo, a Virgem Mãe Santíssima roga
a cada instante por nós, para que nós não nos desviemos, para que nós não abandonemos seu Filho, para que sejamos todos levados ao céu, a cada instante. Este cuidado materno, este cuidado amoroso, que nós não recebemos aqui da melhor mãe ou do melhor pai na terra, a Virgem Mãe Santíssima tem por nós a cada instante de nossa vida. É isso que a faz ser grande. Ela no céu não foi para gozar as delícias do céu e a alegria de ter sido fiel a Deus. Ela foi para trabalhar por nós. Então aqui, recordemos muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, coloquemo-nos confiantes aqui, naquilo que nós chamamos a Escola de Maria, aquela mesma escola, na qual nosso Senhor foi educado para ser um homem íntegro, para ser um homem voltado totalmente a Deus. Naquela escola é que nós podemos aprender. A Escola de Maria nos ensina essas 3 lições, porque a Virgem Mãe Santíssima, a Virgem Maria, ela nos ensina a partir de seu exemplo. Ela não nos fala o que devemos fazer, mas ela nos ensina a partir de seu exemplo. 3 lições principais. Aquele que quiser ser grande no reino dos céus, deve fazer-se e ser humilde na terra. Aqui peço, não confundam esta falsa humildade que tantas vezes nós falamos, eu sou humilde, tu és humilde. A humildade significa o colocar-se confiadamente nas mãos de Deus, sabendo que só Ele é a resposta para tudo. É entregar-se voluntariamente à misericórdia de Deus. É não ficar aqui preocupado com o dia seguinte, porque confiando na misericórdia de Deus, Deus dará tudo aquilo que é necessário. Esse é o primeiro sinal, a humildade. Segundo, não menos importante, o silêncio, que é tão difícil nos nossos tempos. Nós, ao primeiro momento que temos livre, queremos ocupar com algum barulho, com alguma coisa do mundo, seja para nos distrair, seja para nos intoxicar ou narcotizar, porque queremos fugir do silêncio. Porque quando fazemos silêncio e rezamos, Deus fala conosco. E nós ouvimos a nossa própria consciência. E por isso tantos se atiram tanto à droga, à bebida, às festas, à música. E aquilo tudo vai ocupando a pessoa. Enquanto ela se ocupa com as coisas do mundo, ela não pensa sobre a sua vida. O silêncio nos ajuda então a crescer nesse diálogo com Deus. É somente no silêncio que eu posso ver a vida do meu irmão e dizer, ele precisa de mim. Antes que ele me peça, eu vou servi-lo. E aqui está o terceiro exemplo da Virgem Mãe Santíssima, o serviço. Não pensar que nós somos grande coisa. Há uma expressão popular que diz, fulano pensa que tem o rei na barriga, pois Nossa Senhora teve o rei na barriga e não ficou pensando que tinha o rei na barriga, não ficou se comportando como se tivesse. Ela carregou o Filho de Deus, ela o amamentou, ela o criou, ela o educou e nunca, nem no início da igreja, ela disse, eu quero um lugar de destaque porque eu sou a mãe de Jesus. Eu quero aqui que me honrem porque eu sou muito importante. Toda honra, todo louvor que prestamos à Mãe de Deus, ela sabe muito bem que não para nela, que é o nosso sinal carinhoso para dizer louvor, glória e adoração a Deus que fez esta criatura. E esta criatura santa, do modo mais perfeito, colaborou com a obra de Deus. É isso que nós fazemos quando louvamos a Virgem Maria. Nós não louvamos a Virgem Maria para achar bonitinho os seus exemplos. Longe disso. Isso não seria cristão. Nós a louvamos, nós a bendizemos, nós dizemos como o Espírito Santo disse, bendita és tu entre todas as mulheres. Foi o Espírito Santo que disse por meio de Santa Isabel. Nós dizemos isso para reafirmar. Se bendita és tu entre todas as mulheres, quão bendito, quão grande, quão poderoso é aquele que te fez, que é Deus. E na Virgem Maria nós contemplamos o mais belo quadro
da espécie humana. Mas nós não paramos na contemplação do quadro, nós queremos aí louvar, adorar e bendizer o pintor, o próprio Criador, o próprio Pai que a fez. Lembrar também, por último, que Deus a fez imaculada e pura, mas ela, por sua livre e espontânea vontade, colaborou todos os dias da sua vida com Deus. E por que é importante lembrar isso? Porque muita gente pede a sua conversão e pensa que Deus vai dar pronto, que Deus vai me fazer santo. Deus não nos pode fazer santos, Deus não nos pode levar ao céu se nós não colaborarmos com a sua obra. Por isso, o esforço já foi nos dito, o esforço que devemos fazer foi nos dito na primeira oração da Santa Missa, que nós, contemplando a grandeza, a beleza, a colaboração da Virgem Mãe Santíssima com Deus, então que nós, contemplando tudo isso, busquemos as coisas do alto e não fiquemos aqui no lodo chafurdando. Busquemos as coisas do alto. Quero recordar por último quantas vezes aqueles que tiveram a graça de ver Nossa Senhora, geralmente as crianças puras e inocentes, os videntes, diziam: esta que nos apareceu, Nossa Senhora, é tão bonita, mas no céu ela é mais bonita ainda. Muitas vezes encontramos nas igrejas mais antigas belíssimas imagens tentando reproduzir a beleza que os videntes viram de Nossa Senhora. E todos eles diziam: esta imagem é bonita, mas não chega aos pés daquela que está no céu. Então aqui nós também podemos colocar como um estímulo para nós mesmos: eu quero ver esta obra-prima de Deus, eu quero ir ao céu e vou lutar para ir ao céu, e vou lutar para a cada dia matar o velho Adão dentro de mim, a velha Eva, o velho Adão, a desobediência a Deus, e vou procurar seguir e aprender na escola de Maria, para que eu também possa, ao chegar ao céu, sabendo que ela é minha advogada, que ela é minha intercessora, eu possa ser recebido por ela do céu e possa contemplar a sua beleza, que é aquilo que entre a humanidade de mais perfeito teve da beleza de Deus. Para isso devemos pedir constantemente que o nosso coração seja voltado ao Senhor. É isso que queremos pedir nessa solenidade da Assunção da Virgem Mãe Santíssima, elevada de corpo e alma ao céu. Que nós também sejamos preservados de todo pecado, de toda desobediência, e que o nosso coração seja a cada dia educado na escola da Virgem Mãe Santíssima. Que assim o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.